interações potenciais todos os fatores do ecossistema. E quando a gente não é muito ecológico, quando a gente um ambiente de cultivo, por exemplo, como pomar, ele é um ecossistema. E a gente tem que entender como que a planta se comporta nesse ecossistema. A partir do momento que a gente conhece a planta, conhece o ecossistema e conhece a interação da planta com esse ecossistema, a gente, como profissional das ciências agrárias, vai ter capacidade de fazer o quê? Um melhor manejo. Vai ter capacidade de ter uma tomada de decisão mais assertiva. Então, por exemplo, quando a gente fala de fatores ecofisiológicos, mas que fatores ecofisiológicos são isso? Geram sobre um determinado pomado, determinado ecossistema. Então, a gente vai ter diversos fatores. E esses fatores, eles podem ser bióticos ou abióticos. No ecossistema, quais seriam os fatores bióticos? Quais os fatores bióticos que vão interferir sobre o desenvolvimento das plantas? Praga, doença. Praga, doenças, patógenos, o que mais? Bom, polinizadores, nem todo inseto é praga. Então a gente tem também polinizadores. Tem mais? Microbiota de uma forma geral. Alguém falou mais alguma? Competição com o quê? Por exemplo, então a gente vai criar aqui, por exemplo, mucosidade daninha. Mas toda planta, além daquela que a gente está produzindo, toda planta vai ser daninha? Não, a gente tem plantas, por exemplo, plantas de cobertura e outras plantas que podem entrar no ecossistema produtivo como benéficos. Então, a terceira mesmo a gente pode citar também, por exemplo, as plantas de cobertura. Professor, pode falar? Não, na verdade eu ia perguntar se planta de cobertura ia entrar, só que eu estava pensando em sistema de cultura anual. E a planta de cobertura ela pode entrar no cultivo perene como uma planta que vai trazer benefícios. Até certo ponto, se planejada de forma inadequada, ela pode competir e atrapalhar a produção, por exemplo, da frutífera. Mas, se usada adequadamente, no momento adequado, de forma adequada, ela vai trazer benefícios. Então, aqui alguns exemplos de fatores bióticos. Alguns desses aqui, mas como eu falei, tanto patógenos, no caso dos patógenos, são promotores de doenças, mas a gente tem outros micro-organismos, a exemplo da microbiota do solo, e, por exemplo, micorrizas, dentre outros que vão trazer benefícios. O mesmo as plantas daninhas, é importante a gente saber que nem sempre a interação entre as plantas vai ser maléfica. A gente tem plantas daninhas, mas a gente também pode haver um ambiente produtivo, interação de plantas para se obter benefícios. A mesma coisa dos insetos. Os insetos ele pode ser prático, mas esse inseto também ele pode ser, por exemplo, um polinizador. Então aqui a gente tem exemplos de fatores do ecossistema que são considerados bióticos. Todos esses fatores podem ser considerados fatores ecofisiológicos. Mas, por exemplo, ecofisiológico, o polinizador ele é uma interação benéfica. Mas qual a interação fisiológica? O polinizador vai fazer o quê? Polinizar. A flor polinizada, se fecundada, ela vai produzir um fruto. Então, ele, quando poliniza, ele desperta, na verdade, esse ato de polinizar, ele vai resultar em uma resposta fisiológica, que vem a partir do quê? Da fecundação.
Então, para que aquela flor, aquele ovário se transforme em fruto, vai ter que ocorrer o quê? Respostas fisiológicas. Então, ele também entra como um fator fisiológico, ainda que seja meramente quase que um ato despertando do cérebro, mas isso vai despertar na planta uma resposta fisiológica. Ou seja, serve qualquer tipo de polinização. Aqui, no caso, para o caqui ainda tem uma relação. Por exemplo, além de mexer na fisiologia, até certo ponto a polinização ela também pode mexer, inclusive, no quê? Na própria estrutura e morfologia do fruto. Por exemplo, o caqui, a depender se ele é polinizado ou não, a gente tem até alteração da cor do caqui. Todo mundo aqui já comeu caqui? Quem comeu caqui, vocês sabem a diferença. Por exemplo, a gente tem um caqui que a polpa é laranja e um caqui que a polpa, por exemplo, é marrom. E determinados grupos de caqui eles ficam marrons por quê? Porque são polinizados. Então, por exemplo, em algumas espécies, a polinização, além de despertar o gatilho para o próprio desenvolvimento do ovário, pode também promover alterações morfológicas. É o que a gente chama, no caso do caqui, de metaxenia ou metaxenia. É o evento no qual a polinização, além de promover uma resposta de fecundação que vai ser fisiológica, ela também vai despertar uma reação física. Então, até a cor do fruto e o formato pode mudar. Então, todos esses fatores aqui, de uma forma ou de outra, vão interferir na resposta fisiológica e produtiva da planta. E agora os abióticos. Luz, sol, luz, água, solo, então, está relacionado às características físicas e químicas do solo, né? De uma forma geral, vamos chamar aqui de nutrição, de uma maneira geral. O que mais? Temperatura. O que mais? Vento, CO2. Aí entraria, por exemplo, umidade do ar, os fatores adversos, granizo, geada, etc. Então, todos aqueles fatores que estão mais relacionados, por exemplo, ao clima, a gente pode citar como fatores ecofisiológicos. E todos eles também vão resultar na planta uma resposta fisiológica. E se a gente conhece a planta com a qual vamos trabalhar, conhecemos os fatores ecofisiológicos do ambiente, se a gente conhece também como ocorre essa interação e essa resposta, a gente tem a capacidade, portanto, de prever determinados estresses e evitar que determinados estresses ocorram. A gente costuma falar que, por exemplo, se a planta fosse uma pessoa, ela seria uma pessoa constantemente estressada. Porque pensa, a gente tem um vegetal no ambiente de cultivo. Ela é exposta a tudo isso. E não é de forma isolada. Constantemente vai haver o quê? Uma alteração de temperatura, uma alteração na umidade do solo, a ocorrência de um determinado patógeno, de uma determinada praga. Então, a planta ela é constantemente, se exige constantemente da planta uma resposta a esses fatores. Ou seja, por isso que a gente fala que ela constantemente é estressada, porque ela constantemente é exposta a todos esses fatores. Então, por exemplo, essa planta desse ecossistema, desse formato produtivo que seja, ela vai sempre ser exposta a um determinado estresse. Esse estresse ele pode ser maior ou menor. Aí cabe a nós, enquanto profissionais, fazer com que essa planta ela seja menos estressada, para que ela possa fazer o quê? Se desenvolver. Sempre que uma planta ela passa a ser exposta a um determinado estresse, em função de qualquer um desses fatores, ela vai, como eu falei, ela vai se exigir dela o quê? Uma resposta. E para que essa planta dê essa resposta a essa alteração no ambiente, ela vai ter que fazer o quê? Uma alteração no seu metabolismo, na sua fisiologia. Então, por exemplo, se a planta está numa condição ótima de umidade, de repente ela é exposta a uma condição de déficit hídrico, ela vai ter que mudar seu metabolismo para
se proteger contra, por exemplo, esse déficit hídrico. Como? Fechando o estômago, etc., entre outros fatores. Só que para fazer essa resposta, para se adaptar a esse estresse, ela acaba deixando, por exemplo, de crescer, se desenvolver e produzir. Então, quanto mais intenso for esse estresse, maior vai ter que ser a resposta da planta, ou seja, mais ela vai ter que se adaptar àquela alteração. Consequentemente, ela vai responder produzindo menos, crescendo menos, e isso, para fruticultura, a gente resultaria em quê? Em menor número de fruto, menor produtividade, ou em outro fator, às vezes não reduz, a depender de quanto intenso for esse estresse, às vezes não reduz necessariamente a produtividade, mas reduz qualidade. E isso para a fruticultura é muito importante. Então, mas e quando você precisa de pólen para a produção? É o pior estresse uma planta para começar? Depende da finalidade. A todos os estresses, eles nem sempre o estresse é ruim. Por exemplo, déficit hídrico. É ruim? Não, depende. Exatamente. A poda é ruim? Depende. De quando ela é aplicada, de como ela é aplicada e para qual finalidade ela é aplicada. Eu quero, por exemplo, uma resposta de crescimento vegetativo uniforme. A melhor ferramenta? Poda. Como que a planta vai responder? Com brotações novas, todas se bem conduzida da mesma idade. Por exemplo, uma planta que cresce demasiadamente em termos vegetativos, como que eu aumento a radiação que chega até ela? Poda. Então, todos esses fatores eles podem ser positivos ou negativos. E aí vai exatamente do profissional responsável saber o momento adequado e a forma também da técnica em si a mais adequada possível. Se a gente fala de poda, vão ter diversos tipos de podas com diversos tipos de finalidades. Sempre que a gente pensa em poda, por exemplo, o professor Sebastião vai falar de poda nas próximas semanas. Mas quando a gente fala de poda, a gente está falando de uma técnica que vai mexer completamente na arquitetura da planta e na relação com o treino. É uma técnica que vai interferir drasticamente na fisiologia da planta. Ela pode ser negativa? Pode, principalmente se for feita no momento errado e de forma inadequada. Por exemplo, poda de planta de clima temperado. Aqui não, essa tropical. Uva, videira, no caso, pêssego, maçã, pereira. Quando que a gente poda planta de clima temperado? Sebastião vai falar disso, mas se por acaso vocês já ouviram falar. Quando? Final de inverno. Ali entre no inverno. No máximo até o final do inverno, mas às vezes, a depender da planta, até um pouco antes. Mas sempre no período de repouso vegetativo. Por quê? Que ela para a gente um custo de crescimento só não. Não exatamente, mas porque a gente poda essas plantas no inverno. Porque no verão ela não vai trocando de crescimento. Ela vai trocando. O que acontece no inverno de planta com clima temperado? Morfologicamente, o que acontece quando a gente olha para essa planta? Se a gente poda essa planta antes da queda de folhas, o que acontece? A gente joga a reserva no lixo. Então, a poda é benéfica ou é maléfica? Depende de como ela é realizada. Uma planta de clima temperado, a gente só pode podar ela, a depender do sistema de cultivo, a gente só poda ela quando? Quando ela estiver em dormência. Por quê? Porque se eu podar ela antes do período de dormência, quando eu podar e colocar esses ramos com folhas no chão, eu vou estar perdendo em reserva. Então, por que a gente poda depois? Porque eu preciso que o material de reserva, amido, no caso as reservas não só de nutrientes, mas também inclusive de hormônios, etc., tenham sido acumulados aonde? Nos ramos e nas raízes. As plantas de clima temperado, quando elas entram nesse período de dormência, tudo que ela tem nas folhas, em termos de reservas, elas colocam para onde? Para raízes e ramos. Então, depois, quando a gente poda, principalmente raízes, a gente acaba evitando o quê? O desperdício e a perda dessas reservas. Então, por isso que essas plantas de clima temperado a gente poda após esse período de outono, ou seja, após a queda das folhas, geralmente no inverno. Mas e as plantas de clima tropical? Quando que vão cair as folhas? Não cai, a gente vai esperar as folhas caírem, não. Aí a poda
no caso para plantas de clima tropical, a intenção, a depender do tipo de poda, pode ser inicialmente uma poda de arquitetura, mas também pode ser uma poda para mexer na arquitetura da planta de modo a ela receber maior ou menor luminosidade. Pode ser uma poda, por exemplo, pensando em uniformizar a brotação. Aquelas plantas que têm, por exemplo, brotação errática, que ao invés do fluxo vir de uma forma uniforme, ela vem com fluxos diferentes em termos temporais. Se a gente faz uma poda, a gente induz essa planta a responder com brotação. Então, todas as brotações tendem a sair com a mesma idade. Então, é uma forma também da gente reduzir isso. É uma forma de reduzir, por exemplo, bianualidade, a depender da forma que é aplicada. Goiabeira, por exemplo, a depender de quando a gente poda, a gente consegue produzir goiabeira, a gente consegue produzir goiaba quase que o ano todo. Por quê? Se a gente tem poda e a gente tem água, a gente consegue produzir quase que o ano todo. Porque poda ela responde com fluxo vegetativo. E goiabeira, o que acontece quando o ramo se desenvolve? Ele se desenvolve formando folha, mas logo em seguida formando também flor. Geralmente o crescimento vegetativo e reprodutivo da goiabeira acontece de modo conjunto. Então, se eu tenho tesoura e água, eu consigo produzir goiaba, a depender da região, qualquer época do ano. O professor Carlos, acho que falou um pouco de poda e de goiabeira com vocês lá no início da disciplina. Então, assim, seja poda ou qualquer outro estresse, ele pode ser utilizado de forma benéfica também. Como eu falei, o próprio estresse hídrico, infraestrutura, quando de forma bem manejada, lá no final do período, no caso, na maturação do fruto, se a gente expõe esse fruto, essa planta, na verdade, a um estresse hídrico bem manejado, a gente pode melhorar a qualidade do fruto. Agora, se esse estresse hídrico for de forma muito intensa, a gente vai perder a qualidade do fruto. Então, todos esses estresses, eles podem ser benéficos ou não, a depender de como eles são manejados no ecossistema. Então, o que é importante para a gente? Entender, portanto, como se comporta o vegetal que a gente trabalha naquele ambiente e qual a resposta dele a determinados fatores. E como nós, profissionais da área, podemos interferir nesse ecossistema de modo que isso resulte em maior crescimento, desenvolvimento, produtividade e também maior qualidade. Então, por exemplo, se a gente reduz os estresses, se a gente 100%, isso a gente não vai conseguir. Mas vamos dizer que a gente reduz aqueles estresses que causam, no caso, redução da produtividade, ou seja, aqueles que causam dano à planta. Se a gente reduz esse estresse, consequentemente essa planta vai ter que responder menos a esses estresses e, consequentemente, vai utilizar as suas reservas para quê? Para crescer, se desenvolver e produzir. Então, nesse ambiente, nesse ecossistema produtivo, cabe a gente, no caso nós, quanto profissionais, tentar o quê? Reduzir os estresses que levam à redução, reduzir os estresses que levam à redução de produtividade, de qualidade e etc. E parte desses estresses estão relacionados ao quê? A esses fatores ecofisiológicos. Então, por exemplo, aqui nessa foto, todo mundo consegue identificar que planta é essa? Mamão. Eles conseguem perceber, por exemplo, essas folhas secas? Sim. Que fator ecofisiológico promoveu esse dano? Frio? Alguém falou frio. Alguém chutaria outro? Mamão é uma planta de clima tropical. Temperatura, luz, disponibilidade hídrica, vento. Eu não desses aqui. Seca. Ó, é um fator relacionado à água. Seca ou excesso? Excesso, porque depois está no vídeo, excesso que as patas está vindo. Olha só, veja aqui, né? Foi assim. Nesse caso aqui específico, excesso de água no solo. Mamão, raiz de mamoeiro.
super sensível à falta de oxigênio no solo. A planta, o mamoeiro, ele não suporta solo encharcado. É por isso, não sei se todo mundo já teve a oportunidade de visitar alguma área produtora de mamão no Espírito Santo. Eles fazem a montoa, ou eles fazem plantio, quase, dá para dizer que é, quando a gente aumenta, a linha de plantio, o nível do solo. Não tem um camalhão, fugi da palavra. Camalhão, por exemplo. É por isso que é muito comum eles fazerem camalhão, investirem bastante em drenagem, evitar entrada de máquina na área, porque eles têm solos que são facilmente compactados também. Então, lá, onde se produz mamão, por exemplo, sul da Bahia e norte do Espírito Santo, eles tendem a utilizar sempre práticas que venham a ajudar a evitar, no caso, solo com alta umidade. Em determinadas regiões, não dá para controlar muito isso de forma eficiente. Em função disso, algumas áreas do Espírito Santo e sul da Bahia, eles não conseguem, por exemplo, segurar agrícola. Por quê? Porque dentro daquelas faixas de zoneamento agroclimático, determinadas regiões são consideradas impróprias, ainda que existam muitos produtores. Porque, eventualmente, acontece o quê? Chuvas intensas. E ainda que eles façam uso de determinadas práticas, a gente acaba vendo isso aqui. Nesses últimos 3 anos tem acontecido ou isso aqui ou tem acontecido, por exemplo, geada nessas regiões. Então, assim, são adversidades até determinado ponto que a gente não consegue controlar, mas até certo ponto também a gente consegue, a depender do quê? Do próprio manejo. Só que para isso a gente precisa conhecer o quê? A planta, o ambiente de cultivo e a forma que a planta e esse ambiente interagem, ou seja, a resposta da planta a essas adversidades. Então, por exemplo, nesse caso, a partir do momento que eu sei que o mamoeiro tem um sistema radicular que é sensível a essa condição, nós, enquanto profissionais, no momento, por exemplo, do preparo da área, a gente tem que se preocupar com o quê? Por exemplo, alguns solos, voltando à questão do Espírito Santo, lá é muito comum ter solos com uma camada superficial super compactada. Então, por exemplo, precisa fazer subsolagem em toda a área? Não. Mas, por exemplo, onde se cultiva mamão, nessas regiões onde tem essas camadas compactadas, superficiais, a subsolagem é uma prática importante. Mas, óbvio, a gente tem que considerar as regiões de forma bem específica, né? Não é porque não é sensível à água, vamos sair fazendo subsolagem em qualquer área, né? Não vai sair passando subsolador em morro, né? Isso aí depende desses fatores. Mas, o que eu estou querendo trazer aqui para vocês, novamente, a importância de se conhecer o ambiente, a planta e a forma que eles interagem. Porque a partir do momento que a gente conhece a planta que a gente trabalha e a forma que ela responde a esses fatores, seja para o bem ou para o mal, a gente consegue o quê? Um melhor planejamento. Ou seja, a gente, enquanto profissional, vai ter condição de tomar uma tomada de decisão mais assertiva. Vamos para outro exemplo agora. Todo mundo consegue ver o que é isso? Pitaia. Você está fazendo uma das duas culturas, é a Galixia ou a Pitaia? A Galixia. Então, eu quero ver se você quiser adaptar em você não podia responder. Então, vamos lá. Pitaia. Todo mundo consegue ver esse dano? Novamente. O que provocou isso? Uma cactácea. Excesso de água. Alguém chutaria outro? Aí pode ser doença. Doença. É abiótico. É luz. Muita luz ou pouca luz? Pouco? Foi muita luz. Ou seja, alto nível de radiação. Mas espera aí, a pitaia é uma cactácea. A pitaia é uma cactácea. Mas naturalmente ela cresce onde? Embaixo de água. Ou seja, ela é uma cactácea epífita. Olha só, mais um motivo, né, para trazer
a importância, no caso para vocês, profissionais da área, a importância de vocês conhecerem a planta com a qual vocês vão trabalhar. Então, olha só, é uma cactácea, mas é uma cactácea epífita. Ou seja, é uma cactácea que geralmente cresce sob copa de plantas, ou seja, ambiente sombreado. Consequentemente, é uma planta que no início do cultivo ela é altamente sensível à radiação. Hoje, cultivos de pitaia, seja em Santa Catarina ou no Ceará, por exemplo, eles já têm trabalhado, por exemplo, com o uso de tela sobre as linhas de plantio. Ou, por exemplo, eles têm aplicado produtos que são como se fossem protetores solares. Isso a gente vai voltar a falar na aula próxima. Então, olha só, uma cactácea com dano aí celular em função de alta radiação. Se eu, novamente eu falo, se eu conheço a planta e sei que essa é a resposta dela à alta radiação, a depender de onde eu estou cultivando, eu posso, enquanto profissional, enquanto engenheiro agrônomo, fazer o quê? Fazer uso de técnicas que evitem esse tipo de dano. Eu não vou esperar o dano acontecer. O dano é irreversível. Mas eu posso fazer uso, seja de tela de sombreamento ou uso de protetores solares, por exemplo, nessa fase que a planta é suscetível a esse dano. Novamente, a importância desse conhecimento para o quê? Planejamento e tomada de decisão. Professor, geada pode causar um sintoma parecido? Não parecido, mas vai causar um dano no celular também. Pessoal, alguma dúvida? Eu acabei esquecendo de falar no início. Caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para fazer a pergunta. Se não for dúvida, mas vocês quiserem trazer para a aula, seja o conhecimento que vocês têm a respeito do assunto, também fiquem à vontade para trazer isso para a nossa aula. Todo mundo aqui quase se formando, então vocês ainda têm capacidade de trazer também parte do conhecimento adquirido. Então fiquem à vontade em relação a isso. Falando desses fatores aqui, então, por exemplo, se eu fosse falar de ecofisiologia com vocês detalhadamente, a gente passaria a disciplina inteira, porque a gente tem uma disciplina só para falar de ecofisiologia e plantas frutíferas. Então, como a gente tem uma semana, a gente vai falar principalmente disso aqui: luz, água e temperatura. Nutrição, a gente vai falar semana que vem. Semana que vem a gente vai ter uma semana dedicada só à nutrição e adubação. Essa semana a gente vai falar principalmente desses três fatores: luz, água e temperatura. Então, primeiro fator, ecofisiológico. Embora eles ocorram de forma... eles ocorrem de forma, como que fala? Simultânea. Ou seja, no ambiente, a gente não consegue isolar esses fatores, porque a planta está sendo constantemente exposta a todos eles de forma conjunta e simultânea. Mas, para entender um pouco melhor como que cada um deles age, a gente vai falar isoladamente de temperatura, água, de temperatura, radiação e água. Então, o primeiro fator é temperatura. Aí assim só, por exemplo, eu não vou pedir na prova para vocês em qual faixa de temperatura a laranja vai ter um crescimento reduzido. Vocês não precisam se preocupar com esses valores, com esses números. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é só para vocês terem essa ideia, que em função disso aqui, a gente vai ter, por exemplo, diferentes faixas ideais de temperatura para cada uma dessas plantas. Então, por exemplo, uva, qual o grupo? Clima temperado. Laranja, subtropical. Banana, tropical. Então, olha só para vocês terem ideia, a temperatura ideal para o cultivo de videira, ela está na faixa de 15 a 26 graus Celsius, por exemplo. Já para a banana, no clima tropical, essa temperatura ideal é entre 26 e 32 graus Celsius. Olha só, a temperatura mínima ideal já é a máxima ideal para a videira. Então, só para vocês terem noção. Isso acontece em função de quê? Daqui que eu falei para vocês. Em questões evolutivas, de origem de cada uma dessas espécies. É por isso que elas são agrupadas em clima tropical, subtropical e temperado. Porque as exigências em termos de clima, por exemplo, vão ser diferentes. As respostas são basicamente as mesmas, mas a forma que elas respondem, não. Daqui a pouco a gente vai adentrar e vai continuar falando de temperatura, e vocês também vão ver como que, por exemplo, a temperatura interfere no florescimento de forma também distinta entre esses grupos. Então, a
a gente tem aqui uma variação de temperatura, né? Por exemplo, faixa ideal, banana, de 26 a 32. Ué, mas por que de 26 a 32? Por que não é, sei lá, 28? Baixa. É uma faixa entre 26 e 32 porque, a depender da fase fenológica da planta, a temperatura ideal vai ser uma, dentro dessa faixa. Então, por exemplo, pensando em fenologia, seja crescimento vegetativo, ou depois, desenvolvimento, por exemplo, do fruto, desde a flor até o ponto de colheita, não necessariamente a temperatura ideal para cada uma dessas fases vai ser a mesma. Então, por isso aquela faixa, aquela variação. Por exemplo, crescimento vegetativo. Geralmente a temperatura demandada por a planta dentro daquela faixa ideal, na fase de crescimento vegetativo, ela tende a ser maior. Já na fase de crescimento de fruto, de crescimento inicial também é alta. Mas, por exemplo, na fase inicial, ali entre florescimento e início da divisão do fruto, e já no final da maturação, a temperatura já não, exigida já não é mais aquela mais alta dentro da faixa. Aí já começa a se aproximar dentro da faixa ideal para aquela mais baixa. Então, uma mesma cultura, ela pode demandar temperaturas diferentes em função da fase fenológica. Também pode variar em função do genótipo. Sim. Mais temperantes. Exatamente, a gente vai ter em função, por exemplo, uma mesma espécie, banana. Por exemplo, banana prata. A temperatura ideal para cultivar banana prata, ainda que existe aqui é de uma forma geral, mas a gente tem diferentes cultivares e grupos genéticos. Por exemplo, banana prata, subgrupo prata. A temperatura ideal para esse grupo de cultivares é diferente, por exemplo, do subgrupo Cavendish, ou seja, aquela banana nanica. Tá? E isso acontece em função de quê? De origem, porque as cultivares também, dentro da origem da espécie, as cultivares também carregam uma determinada informação genética que pode também variar em função de origem. Por exemplo, banana prata, ela é originária de uma região que aqui ocorre um pouco mais de frio, ainda que não seja um clima temperado, clima tropical, mas é uma região que acontece um pouco de frio. Então, por exemplo, a banana prata, ela suporta a temperatura um pouco mais baixa. Já a banana nanica, não. A banana prata, por exemplo, ela é um subgrupo originário de uma região também que acontece com mais frequência veranico. Então, consequentemente, geneticamente, ela também suporta mais déficit hídrico do que a banana nanica. Isso simplesmente em função de características genéticas de cada um desses grupos ou cultivares dentro de uma mesma espécie. Então, as variações, elas são diversas. Podem acontecer em função de diversos fatores. Então, um desses fatores, a própria questão da fase fenológica da cultura. Cada fase fenológica vai demandar uma maior temperatura ou uma menor temperatura dentro da faixa ideal. Então, aqui, algo que vocês já devem ter visto lá na fisiologia. Por exemplo, se um vegetal é cultivado em baixa temperatura, que baixa temperatura? Abaixo da faixa ideal. Então, uma baixa temperatura para a banana pode não ser uma baixa temperatura, por exemplo, para uma videira. Mas, independente disso, quando essas plantas são cultivadas sob baixa temperatura, ou seja, abaixo da faixa ideal para cada uma delas, a gente vai ter isso aqui. Vocês devem lembrar isso lá da fisiologia. A gente vai ter baixa atividade enzimática, como por exemplo a rubística. Se a gente tem menor atividade da rubística, a gente tem o quê? Menor assimilação de CO2, consequentemente menor fotossíntese, fazendo exemplificando. Menor síntese de amílose, sacarose, menor condutância cromática. Aí a questão de florescimento. Eu destaco aqui essa questão do florescimento por quê? Porque a temperatura baixa, ela tem um papel importante sobre o florescimento. Mas de modo diferente quando a gente pensa nisso aqui. A forma que a temperatura baixa atua e tem relação com o florescimento vai ser diferenciado entre as plantas de clima tropical, subtropical e temperado. E quando a gente fala das plantas de clima subtropical, aí tem ainda outro fator. Porque, por exemplo, essas duas aqui são típicas. É tropical, se é temperado. As plantas de clima subtropical, elas são de uma faixa de clima intermediário. Consequentemente, as plantas de clima subtropical, algumas delas se comportam como plantas tropicais e outras se comportam como plantas de clima temperado. Por exemplo, laranja.
Laranja, vocês acham que é uma planta que se assemelha mais a uma planta de clima tropical ou de clima temperado? Tropical. Agora, por exemplo, caqui. Vocês não conhecem a planta, mas o caquizeiro é de clima subtropical. Mas ele se comporta como uma planta de clima temperado, ou seja, é uma planta caducifólia, que tem uma certa exigência em acúmulo de horas de frio. Então, as plantas de clima subtropical, elas estão ali, no intermédio, né, entre as tropicais e as subtropicais, e as temperadas. Então, a forma que elas vão responder ao frio, em termos de florescimento, vai depender muito exatamente de qual é a planta subtropical que a gente está falando. Mas a maioria delas se comporta de maneira tropical. Antes de falar dessa parte de florescimento, então agora pensando, e se a planta é cultivada sob temperaturas acima do que é ideal? Aí aqui, como vocês devem lembrar também lá na fisiologia, consequentemente essa planta ela vai o quê? Respirar mais, vai ter instabilidade no transporte de elétrons, menor afinidade da rubisco com CO2 sob essas condições e maior transpiração. Ou seja, tudo isso vai também promover o quê? Vai exigir da planta uma resposta fisiológica, como eu falei lá no início. E para que essa planta suporte essas adversidades, ela vai ter perda de energia. Então, parte do fotossíntese que seria utilizado para o crescimento, para a produção em si, vai ser utilizado para responder a essas alterações metabólicas. Então, olha só. Esse gráfico aqui, a gente tem nessa faixa aqui, no caso nesse eixo, a assimilação de CO2. Fotossíntese. Aqui a gente tem temperatura no limite foliar. Aqui nas pontuações do gráfico a gente tem triângulo verde, lima ácida Tahiti, todo mundo conhece, a gente chama de limão Tahiti, na verdade é uma lima. A gente tem lima ácida Tahiti, um tambor, cultivado tambor morfótico e uma laranja, a cultivar valente. Todas são espécies cítricas. E, no caso aqui, a gente tem a resposta dessas espécies ao aumento da temperatura. Observe, lima ácida Tahiti. Pico de assimilação de gás carbônico quando atinge a temperatura aí de 30 graus Celsius. Ali, por volta, aí, entre 9 e 12 de assimilação de gás de CO2. Já a laranja valência, olha só, o pico por volta de 25. Ora, são plantas cítricas. Por que essa diferença? Lima Tahiti é uma planta cítrica de origem tropical. Então, nem todas as plantas cítricas que a gente estuda na citricultura são subtropicais. Laranja é subtropical, a espécie. Já a lima ácida Tahiti não, é uma espécie tipicamente tropical. Então, só para vocês voltarem a perceber a diferença dessas plantas, novamente nesses grupos. Então, olha só, a lima ácida Tahiti, maior taxa de assimilação de CO2 e a resposta, o pico de resposta é sobre uma temperatura mais alta do que, por exemplo, para a laranja valência, uma espécie tipicamente subtropical. Então, novamente aqui, eu não quero que vocês decorem isso. A ideia aqui é que vocês entendam a resposta dessas plantas em função dos seus grupos de origem. Aqui, ainda pensando em relação à temperatura, agora aqui a gente tem temperatura crescente, por isso ela tem específica a temperatura do ar, né? E a resposta da planta em termos de transpiração. Aqui, por exemplo, bananeira. Então, olha só, eu usei a bananeira, mas poderia ser qualquer outra cultura, no caso dentre essas aqui, seja de clima tropical, subtropical ou temperado. A resposta dessas plantas ao aumento da temperatura do ar é o quê? Tende a ser maior transpiração. Todas elas, de uma forma geral, vão responder da mesma forma, em termos qualitativos, mas em termos quantitativos não. Por quê? Se eu tivesse aqui uma planta, por exemplo, de clima temperado, provavelmente a curva da transpiração ela seria mais acentuada em função do aumento da temperatura, ou seja, vai haver aumento em ambos, ou seja, qualitativamente tem aumento da transpiração em função do aumento da temperatura do ar, mas quantitativamente aí é de maneira diferente, porque, por exemplo, a bananeira com seu tropical, ela vai suportar um pouco mais de calor do que, por exemplo, uma videira. Então, qualitativamente a resposta é similar, mas quantitativamente não. E se eu
eu tenho uma planta que, conforme a temperatura aumenta, ela transpira mais, consequentemente a gente está perdendo o quê? Eficiência do uso de água. Então, essa seria a resposta natural da planta. Mas, por exemplo, hoje, em termos de manejo agronômico, como que a gente interfere nisso? A eficiência do uso de água tende a reduzir com o aumento da temperatura. Mas tem como a gente manejar isso? Irrigação, adubação. Por que o potássio vai interferir nisso? Potássio tem relação direta com o quê? Fechamento e abertura de estômago. A irrigação, como que a gente mexe nisso? A temperatura está maior, você põe mais água. Exemplo, a irrigação, a ideia da irrigação é suprir o que? Água para a planta. Mas além de suprir água para a planta, a gente pode fazer uso da irrigação para fins fisiológicos. Então, por exemplo, sul da Bahia, região que produz mamão, eles têm muita área de mamão embaixo do pivô central. O mamão, quanto maior a radiação, maior é a fotossíntese. Só que vai chegar um momento que a fotossíntese vai ser limitada não pela radiação, mas vai ser limitada pela temperatura. Daí o que eles fazem nas áreas que tem o pivô central? Meio-dia. Ligam o pivô. Ou seja, acionam a irrigação. Nesse momento, a gente tem o quê? Maior pico de radiação. Em teoria, o maior pico de temperatura. Mas a partir do momento que eles acionam o pivô, eles reduzem o quê? A temperatura do limbo foliar. Consequentemente, se não tivesse aquela irrigação, o que a folha ia fazer em função da temperatura alta? Fechar estômago. Só que, em função da irrigação naquele momento, que nesse caso a irrigação não é necessariamente para suprir a demanda de água, no caso interferir na fisiologia da planta. Eles acionam o sistema de irrigação, reduz a temperatura da folha, a folha não vai fechar estômago e vai aproveitar o quê? O pico de radiação. Consequentemente, eles vão ter uma melhor resposta produtiva. Então, só para vocês entenderem como que esses fatores eles têm uma certa ligação genética em função dessas origens. Mas a gente, enquanto profissional da área, a gente consegue interferir em cada um deles. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar mais dessas questões estratégicas de manejo. Aí agora aqui sim, em relação ao florescimento. Como que a temperatura afeta o florescimento dessas plantas? Então, por exemplo, aqui primeiro eu vou falar das plantas de clima tropical e subtropical, aquelas subtropicais que se assemelham a plantas tropicais. Então, primeiro, a resposta vai depender de quê? Da região de cultivo. Então, por exemplo, numa região tropical de cultivo, o fator que vai ter maior relação com o florescimento é o estresse hídrico. Já numa região subtropical, como é a nossa, as temperaturas baixas que vão atuar como um fator importante para a questão do florescimento. Na verdade, em conjunto. Então, por exemplo, manga, todo mundo já viu um pé de manga, uma mangueira? Vocês lembram aqui, não sei se todo mundo é aqui da região, mas aqui pelo menos no Sudeste de uma maneira geral. Vocês lembram em que mês a manga começa a florescer? Depende da região e das características, mas depois de junho, julho, né? Ali por volta de agosto. Pode ser um pouco antes e um pouco depois, mas geralmente aí por volta de agosto. O que é que aconteceu anterior a esse período? Frio e seca. Então, geralmente em regiões de cultivo subtropicais, como é a nossa região, uma região subtropical, a gente vai ter um conjunto, na verdade, de temperaturas baixas e estresse hídrico como fator não indutivo, mas como fator condicionante para o florescimento. Aí, por que eu falo fator condicionante? O que eu quero dizer para vocês aqui? Para essas plantas de clima tropical e de clima subtropical, aquelas que se comportam como plantas tropicais, e para essas plantas, o frio e o estresse hídrico, eles não são indutores de florescimento, eles são condicionantes. E por que condicionantes? Porque, na verdade, uma planta tropical ela não necessita, ela não exige ser exposta ao frio. Na verdade, o
O frio condiciona ela ao florescimento. Por quê? Porque o frio, embora ele não seja indutor, ele é condicionante. Por que condicionante? Porque ele paralisa o crescimento vegetativo. A planta de clima tropical e subtropical, quando ela é exposta ao frio, na verdade, ela para de crescer. O frio faz com que ela pare de se desenvolver vegetativamente. O frio não é o indutor do florescimento, ou seja, ele é somente um condicionante. Já as plantas de clima temperado, que a gente vai falar daqui a pouco, vai sim, para essas plantas o frio é um fator indutivo. Então, seja estabelecido com as temperaturas baixas, para as plantas de clima tropical e subtropical, eles são fatores condicionantes em relação ao florescimento. O que vai acontecer então para essas plantas de clima tropical? Temperatura baixa, ou seja, frio. O que é que esse frio vai promover nessas plantas de clima tropical? Redução dos promotores vegetativos, ou seja, redução dos promotores de crescimento vegetativo. Por isso que ele é condicionante. Não é que o frio vai induzir florescimento. Na verdade, o frio vai induzir repouso dessas plantas. Já temperatura alta promove o quê? Na planta, no tecido da planta. Maior teor de promotores vegetativos, ou seja, de promotores de crescimento. Então, o que acontece? O frio ele é um condicionante porque ele reduz o crescimento vegetativo das plantas de clima tropical. Então, uma planta tropical, de clima tropical, quando ela é exposta a temperaturas altas, a resposta vai ser crescimento vegetativo. Se tem temperatura alta e água, ela vai crescer vegetativamente. Agora, se as temperaturas são baixas, ela vai repor em função da redução do promotor vegetativo. Posteriormente, quando elas são expostas à temperatura alta, novamente, e água, elas vão responder com um novo fluxo de crescimento, só que nesse caso vai ser crescimento reprodutivo. Então é por isso que nessas regiões subtropicais, geralmente, após esse período de frio e de estresse hídrico, logo em seguida, algumas plantas respondem com o quê? Surtos de florescimento. Porque o frio condicionou elas a pararem de crescer e acumular hormônios que vão resultar posteriormente no florescimento. Pessoal, alguma dúvida? De uma forma geral, né, se a gente fala de fruticultura de clima tropical, aí agora eu falo no cultivo, não na origem. Por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem clima temperado, né? Mesmo no Rio Grande do Sul a gente não é um clima temperado, mas vamos pensar numa região de clima realmente temperado. Dificilmente numa região de clima temperado a gente vai ter produção significativa de frutíferas de clima tropical, porque elas dependem desses fatores para o seu desenvolvimento, para a produção e etc. O contrário já não acontece. Por exemplo, hoje a gente consegue ter produção de frutíferas de origem temperada em regiões de cultivo tropical. Por quê? Porque para essas culturas não é um fator condicionante, é um fator indutivo. E em termos de indução, hoje a gente já consegue fazer uso de técnicas de manejo que vão promover, que vão induzir o florescimento de plantas de clima temperado, mesmo em regiões tropicais. Professor, essa questão de diferença de indutivo e condicionante seria somente por baixar o metabolismo da planta, não, a parte do condicionante. Isso, ela condiciona a planta por reduzir o metabolismo naquela Assim, ela não necessariamente precisaria do frio para... Exatamente. Por exemplo, se o frio fosse um fator indutivo para o florescimento da manga, ela não floresceria lá em Petrolina, por exemplo. Por quê? O frio ele só condiciona. Fisiologicamente, o frio para essas plantas de clima tropical, ele só condiciona a planta a reduzir o metabolismo, parar de crescer e se preparar para a fase produtiva. Ele não é um fator necessariamente indutivo. Mais alguma dúvida? Então, seguindo aqui, Professor, a gente consegue plantar plantas de clima temperado em regiões tropicais porque os fatores de indução e os fatores indutivos a gente consegue manejar artificialmente. e os condicionantes. Os condicionantes até certo ponto, sim.
Mas aqui, por exemplo, em regiões temperadas, geralmente o que são limitantes para o desenvolvimento da planta tropical, não necessariamente para o florescimento. Então, aqui ainda pensando em plantas de clima tropical e subtropical. Agora, imaginemos que já ocorreu o florescimento. Agora a gente está na fase de florescimento em si, de formação das flores. Ou seja, já ocorreram os fatores que levaram a planta ao florescimento. A planta começou a florescer. Aí, se essa planta de clima tropical, naquele momento do florescimento, ela é exposta a temperaturas altas, o que é que pode acontecer? Produção de flores masculinas, maior produção de flores masculinas. Por exemplo, abacate, manga, lixia, se no momento que as flores estão sendo formadas acontecer temperaturas altas, que temperaturas altas? Acima da faixa ideal para a cultura. Se isso acontecer, a gente vai ter um aumento do número de flores masculinas em detrimento do número de flores, sejam elas femininas ou hermafroditas, vai depender da espécie. Mas, geralmente, temperatura alta no momento do florescimento tende a promover maior formação de flores masculinas. E isso é ruim por quê? Flor masculina dá fruto? Não. Pensando na normalidade, não. Outro problema na alta temperatura nesse período, esterilidade feminina, ou seja, a parte que vai resultar no fruto, ela pode se tornar estéril e menor viabilidade do pólen. Agora, o contrário, e se nesse